Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazendo conteúdo de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. E meu nome é Leandro Barcelos, eu sou engenheiro agrônomo e um dos criadores aqui da Raiz da Solução Podcast. E trazemos dicas aqui, né, todo dia para a gente colher 100 sacos por hectare aí, mesmo com veranico ou clima desfavorável. E hoje, né, Matheus, na verdade não vai ter problema com veranico, porque vamos falar de irrigação aqui com o Igor. Então, um problema a menos para a gente, né? Mas é um assunto que me interessa bastante, até porque a gente começou a trabalhar, eu nunca tinha trabalhado com pivô, né? E a gente vai fazer isso. Então, a gente daqui a pouquinho já passa a palavra para o Igor aqui, para Igor, você falar de onde é que veio, o que faz, o que não faz, né? Qual que é a ideia aqui de estar aqui no Oeste na Bahia, uma apresentação de onde é que tu se formou ou não, ou que curso, o que você pretende, tá? Então, mas a ideia então hoje é nós falar um pouquinho mais dessa parte de irrigação, né, que a gente tem hoje aqui na Bahia, tá aumentando bastante, tá ficando muito grande mesmo, e a nível de Brasil, né, Matheus? Hoje a gente tem bastante áreas, Igor, e eu brinco, né, assim, é uma brincadeira séria, né, que eu vejo que se o problema para a gente colher 100 sacos fosse água, no pivô a gente colhia facilmente, né? Então, né, não é esse só o problema. Então, se a gente tem um manejo de solo para fazer e a gente acertar essa água, aí eu acredito que para nós chegar bem mais a essas altas produtividades a gente consegue. Então, Igor, é um prazer te receber aqui, nos conhecemos hoje, mas tenho certeza que vai ajudar bastante, né? Não só aqui no oeste da Bahia, mas a nível de Brasil, né? Obrigado por ter aceitado o convite aqui e vir trocar umas ideias com a gente aqui na Raiz da Solução. Então, fique à vontade, se apresente, né, a maneira que você achar melhor aí. Da onde você veio, como que você chegou no agro, na parte de irrigação. Como é que parou aqui no Oeste? O que veio fazer para cá? Fica bem à vontade. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Eu sou de Minas Gerais, natural de Carlos Chagas, e logo cedo eu saí para fazer curso técnico agrícola. Aí no curso técnico agrícola, em Florestal, Minas Gerais, aí eu me encantei mesmo pelo agronegócio. Meu pai já tinha uma terrinha, a gente já gostava, mas eu ainda não sabia se agronomia, veterinária, zootecnia, e você fica meio que perdido ali, sem saber o que você gosta mais, né? Certo. Logo depois do curso, aí eu fui para a UFV fazer agronomia. Eu sou engenheiro agrônomo e lá eu conheci realmente a parte de irrigação, que foi a parte que mais me chamou a atenção. Conheci o professor Everardo Mantovani, que hoje é uma referência mundial, né, em termos de irrigação, e ele me convidou para fazer o mestrado. Eu fiz o mestrado com ele foi meu orientador, meu mestrado é em Ciência e Engenharia de Irrigação. Logo após eu terminar o mestrado, a gente já foi para o campo, eu vim trabalhar na Irrigé, que hoje é uma empresa da Vale, né? Ah, certo. Eu comecei trabalhando na região de São Gotardo, trabalhei muito com HF e café, também tinha muito café. E isso me exigiu demais, porque HF, café são culturas que realmente assim, você tem que dominar muito a parte técnica, né? E aí realmente me exigiu muito. Trabalhei com uma turma de japoneses lá que me ensinou bastante, principalmente ser pontual. Só exigente. Não chegar atrasado em reuniões. E logo depois, fiquei 4 anos lá, aí eu vim para Bahia. Surgiu a oportunidade de vir para Bahia. E aí foi um desafio novo, que foi a cultura do algodão, né? E grãos, no geral, em larga escala, fazendas grandes, projetos muito maiores, mais complexos em termos de canais, poços, né, casa de bomba, tem vários problemas. E já tem 3 anos que eu estou no oeste da Bahia, indo para o 4º já. Ah, perfeito. Até para a gente entender o teu trabalho, então, Igor, assim, tu dentro da consultoria, né, vamos pensar que tu é um consultor lá de irrigação, vamos pensar. Ou de todo o processo. Desde a parte de maquinário também, assim, vamos pensar da parte estrutural, vamos pensar do pivô também, tá dentro da tua consultoria, ou mais só a parte mesmo a parte técnica, né, de lâmina, de momento de irrigar, mas então tá tudo englobado dentro do teu trabalho hoje. Sim. Explica pra gente as grandes áreas de atuação que você atua dentro da questão de manejo de irrigação como um todo, né? Isso. O trabalho nosso ele se resume em gestão de irrigação. Tem 3 pilares. Uma é a engenharia, que aí a gente precisa realmente verificar, avaliar o pivô. Eu falo pivô porque hoje no oeste da Bahia praticamente é pivô, né? Mas eu trabalhei muito com sistema de gotejamento, microaspersão.
E a gente tem que avaliar esse sistema, ver quais são os entraves, as falhas, corrigir tudo isso, aferir lâmina, listagem de bico pressão, bomba, para primeiramente falar assim, esse carro agora está pronto para corrida. A partir dali, a gente começa a parte do manejo de irrigação em si. Que aí a gente tem uma plataforma, né, que chama Vale Scheduling, que o produtor ele pode utilizar ela diariamente para decidir as lâminas que vai aplicar em cada parcela do pivô. Então, por exemplo, você tem um pivô de 100 hectares, eu costumo dividir ele em lado A e lado B, e você pode trabalhar de forma independente, né? A decisão de irrigação para o lado A é uma, para o lado B é outra. Ou você pode dividir em mais parcelas também. Na época do HF, a gente dividia em várias, porque toda semana estava plantando. Toda semana estava colhendo e toda semana estava plantando. Era comum um pivô de 100 hectares ter 25 parcelas. Beterraba, cenoura, alho, batata. E por último, tem a parte da gestão de custo e energia, que a gente faz também. Então a gente tem, além da gente ter um próprio medidor nosso de energia, que é um aparelhinho que, como se você tivesse o seu próprio relógio da Coelba acompanhando o que você está usando de demanda, o que você está usando de horário reservado, horário noturno, eu faço toda a parte de gestão mesmo dessa energia. Porque muitas vezes os produtores eles têm uma certa capacidade de irrigação, mas não tem energia para tocar tudo. Então aí ele precisa do jogo de cintura que a gente fala, né? E aí esse planejamento é com nós também. Tanto a parte de custo, rateio de custo, planejamento de energia, acionamento de demanda, como reduzir o custo do milímetro irrigado, do quilowatt. É muito interessante, a gente tem parâmetros regionais e vai comparando aquilo ali, como que você está dentro da sua região. Né? Então a gente faz toda essa parte de engenharia, manejo e planejamento e gestão. Entendido. Legal. Perfeito. Não, show de bola. Então, vamos começar a entrar um pouco mais nessa questão, acho que de manejo, que é o que nós tem mais curiosidade, eu e o Leandro aqui. E como a gente está em momento de plantio aqui nesse momento, quais são as recomendações, os manejos para quando a gente fala de vou plantar um pivô? Não tenho água ainda, não choveu na minha área, eu preciso fazer uma lâmina, qual o tamanho dessa lâmina, qual a área que eu posso plantar desse pivô, quantos pivôs eu posso plantar, como que é feita essa gestão assim? Anteriormente ao plantio, normalmente a gente faz uma análise de viabilidade da capacidade dele de irrigação. Então ele tem 1.000 hectares, 2.000 hectares, mas o ideal seria plantar somente 600 antes das chuvas, 700, ou depende da cultura também. Se a gente pegar a segunda safra e ele for plantar milho, opa, será que esse projeto ele toca 100% de milho? Não toca. Às vezes a gente vai ter que escalonar um pouco o plantio ou selecionar uma outra cultura alternativa que vamos pegar o pivô pior e fazer uma palhada nele e vamos pegar 70% do projeto só e plantar milho, alguma coisa nesse sentido. Feito esse planejamento, o ideal é que não se plante no pó. Plantar no pó é um nível de risco que você coloca no seu empreendimento assim, muito elevado. E aí um ano de virada de chave, igual esse ano de El Niño, né? É um ano que pode decidir o sucesso ou não já do estabelecimento da cultura, logo no início, na arrancada. Então, realmente, assim, eu não recomendo, né, que seja feito plantio no pó, a não ser que for um caso muito extremo que eu ainda não tenha visto. Né? O ideal é que a gente faça uma lâmina, algumas lâminas pesadas antes disso aí, que tem variado aqui no oeste da Bahia entre 40 e 60 milímetros. Certo. Então, assim, com 40 milímetros já dá para plantar. Se você falar assim, Igor, eu queria fazer um plantio bem fino mesmo, com a recomendação certa, eu irrigaria aí uns 60 milímetros, com lâminas de 15 em 15, para essa água descer, elevar até a capacidade de campo ali, até uns 40 centímetros do solo. Aí deixaria uns 2 dias secar em cima e entraria plantando. Né? Até para palha, se for um plantio direto, a palha dá uma secada para ficar mais fácil o plantio. Entendi. Né? Isso e dá pra gente levar em consideração também para fazer essa estimativa de risco de a gente fazer ou não. Tipo um solo que já tem palhada, um solo que não tem, que é plantio convencional, tudo isso tu leva em consideração, porque de repente a gente teve os casos lá até que tem a fazenda agora que eu atendo, que você atende também. Tipo assim, teve lugares lá que a gente tava irrigando, mas a gente não arriscaria não, né? Porque conseguiu descer no perfil lá 15 centímetros e isso é arriscado, né? Vai que começou a notar lá o rio já tava baixando, porque todo mundo tava utilizando. Gente, eu acho que não dá para arriscar não, porque acho que esse é o risco que tu fala, né? Mas então dá para levar em consideração também o que você tem lá, né? Tu tem um solo com matéria orgânica, palhado, que armazena água. Sim. Aí eu acho que tu, de repente, dá para levar em consideração para tomar uma decisão dessa, né, Igor? Sim.
com áreas de abertura, a gente trabalha de uma forma, áreas de plantio direto, a gente consegue trabalhar com uma certa flexibilidade. Ela dá para nós isso aí e é visível. Nas primeiras lâminas, você consegue ver a água, realmente o solo, o perfil descendo, a água acumulando e ela ficando ali. E na área de abertura, uma área que foi mexida, a evapotranspiração ela sempre está mais alta, porque a evaporação do solo é muito grande. É muito grande. Não é só da cultura, né? Não, agora, Matheus, pensa bem, esses últimos 20 dias, né? Vamos dizer assim, olha o calor que tava. Aí tu pegava um solo lá, né? Pega um areião lá que ainda é pior, que tem menos capacidade ainda de absorver, né? A água. Capaz, sei lá, uma lâmina de 15, vamos fazer uma conversa bem esdrúxula, né? Mas colocava 15 milímetros, mas acho que na verdade acabava ficando 5 lá, porque bem naquele solo, aquele calor daquele solo já ia começar a evaporar, né? Então pode ver que ficou bem, acho que ficou bem difícil nesses últimos dias aí, nesse ano particularmente, né? Por causa da temperatura alta que tava, né? Sim, a gente teve alguns casos, por exemplo, do pessoal querendo fazer uma caixa do solo, né? Com irrigações, com lâminas mais leves um pouco, com 10, 12 milímetros. Só que se você pegar 12 milímetros, o pivô vai demorar, dependendo do pivô, o tamanho do pivô também influencia, mas talvez ele demore aí um dia, um pouquinho até mais, para fechar a volta. Sim. Desses 12, 10 vai cair realmente no solo, porque está ventando muito, estava muito quente. Então a gente tem uma eficiência de irrigação menor, né? Por perda, por evaporação e arraste pelo vento. Então, dos 10, o solo já estava perdendo por dia aí uns 6, 7. Então, no fim do dia, o saldo sobrava 3. É, isso aí. Eu acho que foi o que aconteceu com a gente ali. Porque aí não chegava a dar na lâmina. E tem alguma estratégia, tipo, vou irrigar só meia banda várias vezes para saturar aquela parte, depois eu vou para outra meia banda e aí eu consigo já ir plantando aqui, alguma coisa nesse sentido? Quando você parte para esse lado, você começa a atrapalhar um pouco o planejamento dele de plantio. A ideia nossa é que ele consiga plantar o pivô inteiro, se possível. Eu acho que a operação da fazenda fica mais simplificada, fica melhor. Então, o que a gente trabalha? Lâminas pesadas, mas para o pivô inteiro. Para isso, você tem que começar a fazer uma caixa um pouquinho antes. Então, eu quero plantar dia 1º, quando for lá para o dia 18 de setembro, você já começa com suas irrigações. Para dia 28 ali, você já ter feito seus 50 milímetros ali, bem feito. Você avalia se está legal, aí dia 1º você entra plantando. Você comentou uma coisa comigo que eu achei bastante interessante, Leandro, que o pessoal põe o pivô e aí quer economizar água. Não, vamos esperar. Na nossa cabeça não faz muito sentido. Já que você pôs o pivô, não precisa esperar, vamos falar assim, a melhor época da chuva lá, porque você tem a água ali, né? Como nesse sentido, o que você quis dizer com isso de... o cara pôs o pivô e tá querendo economizar água, né? Mas talvez seria economizar energia? Isso. É um dos custos que a gente tem. Ele é um custo variável, mas ele sempre vem na conta de energia, que é a demanda. Sim. A demanda contratada, ela é como se fosse o ingresso da festa. Você contrata uma demanda para você poder utilizar ela. Tá. A concessionária ela tem que te entregar em quantidade e qualidade. É um contrato. Certo. Só que você tem que pagar por isso. Energia, né? Energia. Use ou não use, tu tem que pagar. Você só paga o que você usa. Porém, existe uma cláusula que você tem que usar a totalidade dela em 3 meses no ano. Então, com isso, você pode jogar para reduzir seu custo do milímetro durante o ano. Então, eu vou escolher os meses que eu mais utilizo energia para me acionar 100%. E nos meses que eu menos utilizo, eu aciono pouco. Para não diluir um custo alto, que a demanda é um custo muito alto, ela chega a ser 50%, 40%, 50% da conta de energia, em poucos quilowatts de consumo. O que muita gente faz? Eu não vou fazer a caixa em setembro, porque em setembro não tem nada plantado. E se eu acionar a demanda, minha conta vai ficar cara. Então, eu vou começar a minha caixa fazer em dia 1º de outubro para plantar ali dia 4, dia 5. Não dá tempo. Você entendeu? Entendi. Então, essa estratégia é outra estratégia assim, para economizar energia em setembro, só que você aumenta seu risco de plantio em outubro. Entendi. Então, essa conta é outra conta que a gente tem que fazer com o cliente também. Se ele quer economizar energia e plantar bem, então, peraí, vamos selecionar seu projeto, nós vamos dividir ele em etapas e começar a fazer, vamos ligar 4 pivôs por vez em setembro, às vezes são 16 pivôs. Nós vamos fazer caixa de 4 em 4, ligando só 4 equipamentos simultâneos, que a gente utiliza uma certa quantidade só da demanda, mas vai acionar, vai ter custo. Para quando chegar no início de outubro, ele ter os 16 pivôs com uma caixa relativamente boa
para entrar plantando. Essa é uma das estratégias. Então o custo, vamos dizer, do quilowatt é de acordo com a porcentagem tá pegando 60% da demanda, 70% da demanda, o custo aumenta ou não, é um custo só? Aumenta. Tipo, pegou no 100% da demanda, o valor é maior. Justamente. Que tu tá utilizando naquele momento. Justamente. Entendi. Então, assim, a gente tem clientes que têm de média 25 centavos o custo do quilowatt, tem clientes que têm de média 50 centavos. O que interfere nessa diferença? Uma é a utilização, que é essa que eu fiz o planejamento. A outra é o horário da utilização. Então, à noite é muito mais barato, de dia é mais caro. E de 6 da tarde às 9 da noite, na maioria dos casos, é inviável, que é muito caro. Isso é para induzir o pessoal do campo a não utilizar para a cidade poder ter... Senão pode faltar. Senão pode faltar. Então, vamos lá. Uma é a questão da utilização, a outra é a questão dos horários, do custo do quilowatt, e tem mais uma que é a questão do... esqueci aqui agora, cara. Que é do total que tu tá usando. Dessa demanda que da demanda, justamente. A porcentagem que tu tá usando da demanda. Justamente. Então, assim, tanto a demanda como outros custos, existe energia reativa, existe a demanda, existe multa, existe alguns juros por alguma coisa. Às vezes faz um investimento na rede, ele vai ter que diluir em tantas faturas de energia durante o ano. Então, tudo isso é levado em consideração na hora de diluir o valor total com o número de consumo seu de quilowatt-hora. Então, por exemplo, se eu usei muita demanda e consumi poucos porque choveu demais de dia 10 para frente, o custo do meu quilowatt ele vai lá para cima. Se eu usei pouca demanda e consumi muito, o custo do quilowatt vai lá para baixo. Entendido. Então, ele é um indicador que, unitariamente, ele é perigoso de se ver. Você fala assim, meu custo está abaixo do quilowatt, mas às vezes eu estou utilizando demais. Estou dando excesso de irrigação na lavoura. Então, sozinho, ele não é qualitativo, não. E quando você vai para o custo do milímetro irrigado, aí já entra outras coisas além do quilowatt. Aí entra água, pivô. O que é o custo do milímetro? O custo do milímetro irrigado hoje, ele realmente leva em consideração, a gente costuma fazer via a conta de energia mesmo, né? De acordo com a quantidade de água que ele aplicou. E existe a forma de fazer ele completo. E aí, assim, cada fazenda faz seu custo completo. O que é esse custo total? Seria manutenção, mão de obra, diesel. No geral, a gente deixa a fazenda, cada um fazer o seu, porque é muito variável de fazenda para fazenda. E hoje não tem cobrança de água, né? Ainda não. No oeste da Bahia, ainda não. Certo. E tem também como acionar essa energia de diesel e solar, elétrica, como que funciona? Isso, hoje a gente tem mesclado bastante, tem muita coisa nova, tem muita coisa sendo adaptada, que na teoria funcionava, na prática talvez precisou de adaptações. E eu acredito que essa safra a gente vai ter alguns resultados realmente concretos em cima disso aí. O custo do milímetro irrigado hoje, na média no oeste da Bahia, ele está flutuando entre 1,50, 1,60 a 2,20, 2,50. Aí vai depender um pouco também do projeto em si. Pensa comigo, um projeto que capta direto do rio para o pivô, ele precisa de uma bomba, um motor, uma relação de CV por hectare. Certo. Vamos colocar 1,5. Tá. 1,5 CV por hectare é um número razoável aqui para a região. Um projeto que ele precisa captar do rio para uma piscina, e da piscina para os pivôs, ele tem mais uma etapa de bombeamento. Então, esse projeto ele passa a ter 2,5 CV por hectare. Então, o custo dele por si só de acionamento, já é mais caro. Aí, o que ele precisa trabalhar para reduzir isso? Justamente aquilo que eu falei. A utilização da demanda, evitar multa, energia reativa, horário reservado, que é mais barato. Saber otimizar o uso do horário. Não quer dizer que tem que só usar no horário reservado, mas dá para otimizar sim. Então, tem fazendas que eu fiz a conta e não compensa ele utilizar mais do que 40% a 50% da demanda contratada. Porque são projetos mais folgados. Certo. Tem fazenda que ela não consegue trabalhar abaixo de 70% da demanda contratada. Porque são projetos mais apertados e culturas mais exigentes também. E até agora me veio uma curiosidade aqui. Dentro do... Tu pode utilizar... tu tem limites, assim, ou épocas que tu pode usar mais, usar menos? Ou tipo, eu tenho o meu pivô, se eu posso plantar várias culturas, eu posso utilizar ele a todo momento, ou tem um limite de água? Tem mês, dia, fim de semana, alguma coisa assim? Não? Isso varia no Brasil. Eu tive, por exemplo, em Minas Gerais, que a gente tinha situações de outorga coletiva.
a captação ela era feita em cursos de água que eram relativamente pequenos e o volume irrigado era muito grande dos vizinhos. Então, tinha os dias certos de cada um captar. Ah, certo. Eu não sei se você lembra, na época do 2016, quando começou a ter uma seca muito forte. Sim, 16. Teve o Dia do Rio, na Bacia de São Francisco. Então, na quarta-feira, ninguém podia captar nessa época, tanto na Bacia de São Francisco lá, como aqui da região da Bahia também. Então, esse Dia do Rio já te tirava um dia de autonomia de uso da água. Mas, no geral, na normalidade, hoje no oeste da Bahia, você pode captar dentro da sua outorga, todo dia. E você pode utilizar dentro da sua demanda todo dia também. Tá. Beleza, perfeito. Se você extrapolar a demanda, você paga multa. Entendi. E a outorga ela não pode ser extrapolada. Show. Você comentou agora há pouco sobre tirar a água do rio para a piscina, da piscina para o pivô. Ter a piscina ali é uma garantia de água, então é importante ter também, né? Hoje a piscina realmente fala assim, eu quero deixar meu projeto mais seguro. A piscina é o principal fator, na minha opinião, para você deixar o seu projeto de irrigação mais seguro. Só para eu entender um pouco, enquanto estavam falando assim, sobrando água dentro do rio, a gente pode ir jogando para a piscina e na hora que der picos de demanda dessa água, eu posso usar da piscina sem risco do governo ou de qualquer coisa interferir ali. É nesse sentido? Justamente, e vai muito mais além. Às vezes sua outorga, ela te deixa captar 15 mil metros cúbicos por dia. Só que vai ter dias do mês que vai estar chovendo. E você não vai estar usando sua outorga, que é de direito sua. Se você tivesse uma piscina, você poderia estar acumulando água. Você ia acumulando água. E na hora de colocar nos pivôs, você pode colocar uma lâmina muito maior. Ele pode usar 20 mil, 30 mil metros cúbicos num dia. Porque você está captando só os 15, mas você já tem muito mais acumulado. Perfeito. Então, para manejo de irrigação é excelente. Você tem uma liberdade de lâmina de pivô que você pode extrapolar a sua outorga à vontade. Agora eu descobri então o que foi que deu o negócio lá. Porque, por exemplo, ali nós temos água só do rio, né? Ali na fazenda ali. E lá nessa que eu tava te contando, até que eu achava que era tu que tava lá, o cara conseguiu fazer o perfil de água. Né? E eu disse, cara, mas por que lá nós não conseguimos aqui perto, né? E lá ele conseguiu. Mas justamente lá tem as piscinas. Justamente. Então, com certeza, ele conseguiu fazer uma lâmina assim, irrigar muito mais água ali na... Te dá muito mais liberdade para trabalhar. Porque lá já tá com a soja plantada, desse tamanho, e o perfil, Matheus, inteirinho. Assim, tipo, encontrou as umidades, entendeu? Sim. E aqui nós não tava conseguindo. Eu disse, não tinha me tocado, que aqui não tinha piscina e lá tinha piscina. Então, por exemplo, você pode ter pivôs, né, de lâmina alta, com uma outorga relativamente baixa, se você tiver uma piscina. Entendi. E aí isso faz seu projeto decolar. Porque aumentou o custo da energia, porque teve duas bombas, porém a gente tem uma segurança de lâmina, de manejo, muito que maior. vamos falar assim, que traz a produtividade muito maior. E assim, pensando em, sei lá, relativamente porcentagem, a piscina custa muito caro para tu... Tipo, o pivô, não sei nada, custa 20 mil reais o hectare, por exemplo, sei lá, nem sei quanto é que é. Mas vamos dizer, se eu faço 100 piscina, me economiza 3 mil reais o hectare. Como é que é o custo da piscina? A piscina... Porque vai ter que ter as bombas lá para sair, para entrar, né? Então... Ela hoje, um valor que eu tenho mais ou menos de referência, assim, custa uns 13 reais o metro cúbico armazenado, mais ou menos. Então, assim, a piscina ela chega na casa de 1 milhão, ela passa um pouco da casa de 1 milhão, aí vai depender do tamanho da piscina e do formato. De metro cúbico. Isso. Mas então ela chega a ser uns 10% de uma obra, por exemplo, de um pivô de 100 hectares, por exemplo? Pode sim. Entendi. Então, por exemplo, você tem um pivô que saiu, sei lá, uma obra de 20 mil por hectare, igual você falou, um pivô de 100. Certo. E aí você vai ter uma piscina. Aí vai depender do tamanho da piscina. Sim. Mas ela pode chegar a 1,5 milhão, mais do que isso. Tá. Só que essa piscina, ela pode abastecer não só esse pivô, ela pode abastecer mais 2. Também tem isso. Você consegue aumentar seu projeto, talvez com a mesma outorga. Como que eu vou fazer isso se a água é limitada? Olha, você pode plantar esse pivô de soja, esse pivô você separa para plantar algodão na janela correta do algodão. Na hora que a soja estiver saindo, esse aqui vai entrar com um milho, talvez. E aí você tem 3 pivôs trabalhando 3 culturas e uma outorga só. Vai depender 100%. Isso é uma ideia muito legal. Muito tipo, bom, né? Tipo, teto rotaciona e já faz, de repente, uma cultura que exige um pouco menos de água, uma que exige mais, né? Lá tem 4 pivôs. Coloca 2, uma mais exigente, uma menos, para poder aumentar o tamanho da tua área irrigada com o mesmo valor, teoricamente. Justamente. A gente faz isso em muitos clientes. Muito interessante, cara. Então, assim,
quando o produtor ele entra para a agricultura irrigada, ele realmente começa a pensar mais em mais culturas, em mais manejo de solo, no sistema em si, no ecossistema todo, porque ele tem mais liberdade para trabalhar. Janela de plantio, culturas. E aí traz uma coisa, Leandro, que é a tal da estabilidade. Várias culturas. Uma sobe preço, a outra cai. Uma produz bem, uma produz mal. Isso traz uma estabilidade pro negócio do produtor muito grande, né? E eu acho que uma coisa legal daí da irrigação, que tu pode, né? Eu sei que hoje tem os prós e os contras, mas na verdade hoje você pode projetar uma fazenda 4, 5 anos, né? O que eu vou fazer pensando em produtividade, vamos falar dessa maneira, assim, que aquilo tá meio garantido, né? Vai oscilar preço, né? Tudo bem, a receita aumenta um pouco mais, um pouco menos, mas vamos lá, o grão em si, ou o boi, sei lá, alguma coisa assim, é meio garantido que você vai ter. Né? Não vai ter uma variação tão grande. O cara colheu 90 sacos no ano, colheu os 30 no outro. Isso é muito difícil acontecer em pivô, né? Exatamente, porque se tu ou fizer se direitinho... for um erro muito feio de manejo. Quando a gente fala de agricultura irrigada, a gente é muito mais intensivo. Tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins também, né? Questão de compactação do solo, questão de janela de plantio. Se o produtor ele pode plantar a qualquer momento, ele começa a não respeitar mais a janela de plantio. E aí ele tem outros problemas, cigarrinha, Então, o produtor ele realmente ele tem que desenvolver um conceito, né, que ele pode, mas ele não deve. Existe coisa que pode, existe coisa que não deve. Isso é o difícil. Eu vou te falar, isso eu acho que na minha visão, né, vamos dizer, vou iniciar no irrigado esse ano, mas para mim acho que esse é o maior problema que tem. É aquela coisa de querer fazer uma coisa em cima da outra, né? E ao longo do tempo você acaba a água não sendo mais o teu problema, né? Justamente. Aí você tem problemas maiores, problemas estruturais que são mais difíceis de resolver. Antes de eu mudar um pouco de tema, ainda falando do pivô como estrutura ainda, a questão dos poços. Além do rio, né, ter poço artesiano, que eu acho que aqui na Bahia é o exemplo para o Brasil inteiro. Né? Em porcentagem, é mais de pivô, é mais de poço aqui na Bahia, é mais de rio? Hoje eu acho que já é mais de poço. Qual que é a vantagem do poço? Qual que é a desvantagem? O poço em si, ele te dá uma vantagem que você consegue colocar a captação muito próximo do pivô. Isso faz com que sua potência na bomba seja reduzida. Bem mesmo. Então, em vez de você captar, igual lá em Minas Gerais, eu tinha adutoras de 20 km. Eu conheci a captação que ficava a 20 km do pivô. Entendi. Pensa no custo. Eu acho que era 5 CV, acho que era 5 CV por hectare que dava. Aqui a gente tem fazendas aqui de 4, 5 mil hectares irrigados que dá 1 CV por hectare. São projetos mais antigos, a lâmina bem fina ali, em torno de 9 milímetros por dia, mas que roda muito bem, um custo baixo, sabe? E o poço, ele ainda te dá muito isso aí, que você coloca a captação muito próxima. Então, você consegue essa potência economizar. Outra questão que faz isso também é o canal. O canal você consegue transportar a água ao longo da fazenda sem gastar energia e coloca a captação bem do lado do pivô, porque o canal passa muito próximo. Então, seu investimento inicial de projeto é maior, por causa que o canal também não é barato, mas o custo operacional ao longo dos anos ele vai diluindo muito. Entendi. Porque essa relação CV por hectare ela fica menor. Usa a gravidade a seu favor, sem Justamente. Entendi. Então, você vai lá e faz o poço na parte alta e depois distribui isso via canal. Na verdade, hoje o poço, a gente tenta explorar o máximo que o órgão dá dentro das leis, né? Então tem as distâncias entre poços, é 2,5 km para poços de 500 metros cúbicos por hora, e altera um pouquinho em poços menores, mas o ideal, assim, água e energia na fazenda hoje é algo que você tem que lutar para ter cada vez mais. A gente vê que o entrave hoje realmente é essa questão de água e energia. As piscinas, elas veio para ajudar muito a questão da água, mas a energia ainda é um entrave. E tá entrando muita questão da energia solar, né? Sim. Hoje essas energias alternativas, ela tem vindo... O pessoal fala, isso é caro, é difícil se pagar, mas volta a primeira etapa do negócio, que é o planejamento. Então, assim, se você tem um custo do milímetro muito caro, o ideal é que você planta culturas de baixa exigência de irrigação. Então, você vai gastar menos. Então, se eu for plantar um milho, por exemplo, num gerador diesel, talvez ele não se paga. Certo. Mas eu tenho produtores que plantam algodão, tudo tocado no gerador diesel e colhendo 470, 480 arrobas. Perfeito. Então, pergunta ele se ele está insatisfeito.
ele está muito satisfeito. Só que irriga 80, 100 milímetros durante a safra. Às vezes é uma safra seca, irriga 150 milímetros, não vai muito mais que isso. A soja, se pegar uma safra seca, você vai irrigar 400, 500. Cara, é legal até tu falar isso aí, assim, ó, porque eu sempre imaginei assim, ó, talvez às vezes, alguém que vai entrar na irrigação pense, não, agora eu tô salvo, né? Vamos pensar assim, a água não vai ser mais o meu problema. Mas justamente eu vejo que o pivô, ele tem que vir só para naqueles momentos críticos, né? Então é uma coisa, Igor, eu acho que você pode até ajudar o pessoal, porque às vezes até entender isso, que até quem é irrigante, né, vão pensar assim, pô, tu tem que fazer teu solo da mesma maneira, né? Tipo, você trabalhar perfil, trabalhar a palhada, né? Tipo assim, para você precisar usar menos o pivô teoricamente, ou ser cirúrgico, né? Naqueles momentos que você tu vai perder 2, 3 sacos, você entra com o pivô molhando, né? Eu acho que é essa a ideia de ter um pivô bastante lucrativo, mas não esquecer que o solo é importante e que a água não é a solução de todos os problemas, né? O que eu vejo, hoje a gente está aqui na Bahia, eu estou atuando em mais ou menos 55 mil hectares irrigados. Certo. Isso dá quantos pivô, mais ou menos? A média de pivô na Bahia acho que está 120 hectares. Aí 500 pivô, praticamente. Uns 400 e pouco, mais ou menos. A gente vê muito que tem clientes, tem perfis de clientes. Sim. Tem clientes que gostam de usar menos o equipamento e aproveitar mais as chuvas, e ele tem uma certa produtividade. Tem clientes que gostam de tratar a safra, por exemplo, de soja no verão, que chove, igual a safra sequeiro. E não quero que falte água hora nenhuma, é para fazer o manejo correto, como se fosse 100% irrigado. E a gente faz, ele irriga muito, só que ele normalmente é um produtor que produz bem mais. Então, assim, você gasta um pouco a mais para ter uma receita bem maior. Ela não acompanha, não é um direto, sabe? Então, assim, eu tenho clientes que irriga 100 milímetros numa safra de soja e tem clientes que irrigam na mesma safra 300 milímetros. E aí você consegue ver a diferença um pouco do trabalho. Mas é difícil comparar porque às vezes um tem palhada, o outro não tem, uma área mais nova, o outro é área de algodão, tem mais fertilidade, então você tem um gás maior para a soja. A comparação é um pouco mais difícil, mas normalmente quem trabalha muito bem o solo e usa bastante irrigação é o mais satisfeito do negócio. É o maior, tem maior produtividade. É isso aí. Dilui tudo. A eficiência do uso da água. E aquela história que a gente volta a falar pode até falar da parte financeira que a gente estava falando, né, em outro podcast, que é você dilui, né, quanto mais você produz, tu dilui toda essa parte aí, né, de estrutura de pivô, de fazenda, né, você está sendo mais eficiente e acaba tendo uma lucratividade bem melhor, né? Perfeito. E agora entrando na questão, antes de sair do equipamento em si, o tamanho de pivô. 50 hectares, 100, 200, 300, igual aqui na Bahia tem bastante 300, né? Tem sim. E qual que é as vantagens, desvantagens? Isso até foi uma curiosidade minha também, cara. Por que faz de 100 ou faz de 150 ou faz de 300, né? E é bom de 100? É bom de 300 ou não muda muita coisa? O tamanho do pivô, ele basicamente vai limitar a sua lâmina que você consegue aplicar e a questão do custo. Então, por exemplo, um pivô maior, a aquisição dele é mais barato por hectare. Perfeito. O pivô menor, a aquisição dele por hectare sai mais caro. Normalmente, o pivô menor, o operacional dele no dia a dia é muito melhor, muito mais fácil. O pivô maior é muito mais delicado. Em anos de seca, veranico, que você tem realmente muito problema de energia, alguma coisa nesse sentido, o pivô menor ele sai na frente, muito mais na frente do que o pivô maior. O pivô maior apanha mais. Então, se a gente está querendo falar assim, eu quero colocar mais segurança no meu projeto, eu quero ter mais certeza, é um financiamento que eu tenho que pagar, e essa terra é arrendada, e eu preciso isso aqui e tal. Ir para o lado dos pivôs menores é mais aconselhável do que você ir para o lado de pivôs maiores. Aí, pivôs maiores, eu estou falando de 300 hectares. Pivôs menores aqui para a Bahia é 100 hectares. Né? Se hoje me perguntasse, você tem uma fazenda igual essa mesa aqui, plana, e você pode fazer o que você quiser. Qual o tamanho do pivô você colocaria? Pela experiência dos meus clientes, eu trabalharia com pivôs entre 120 e 140 hectares. Eu acho assim, que fica num ótimo econômico, o custo do milímetro bem otimizado, e operacionalmente a turma da roça assim, apaixonada. Sabe? Se eu quiser trabalhar uma lâmina de 18 milímetros no algodão, eu consigo fazer. Questão de compactação do solo, questão de desalinhar. Deu um problema de energia aqui, eu preciso movimentar esse pivô para pulverizar.
é 300 hectares comprometido aqui porque o pivô está atravessado. No outro dia a energia voltou. Até esse pivô fechar esses 300 hectares para liberar a área para o outro pulverizador, o avião passar, vai demorar muito mais, atrasa a sua pulverização. Um erro operacional. Eu estou fazendo uma fertirrigação, o pessoal patinou ali e tal, no abastecimento da máquina. É uma fatia muito maior que foi comprometida. Então, o pivô grande ele é mais delicado para se trabalhar. Muito mais técnico, né? Isso, não que ele seja ruim. Ele é mais limitado, mais delicado. Certo. Limitado por causa de lâmina. Você não consegue fazer um pivô, por exemplo, de 300 hectares com uma lâmina muito alta. Fala assim, eu quero uma lâmina de 11, 12 milímetros em 21 horas no pivô desse. Você não consegue. Porque a intensidade de precipitação é tão grande na ponta, precisaria passar um volume tão grande de água que talvez o peso do equipamento já fique inviável. A tubulação, o diâmetro da tubulação seria uma tubulação muito acima do que o pessoal utiliza hoje. Aumenta o risco de tombamento desse pivô. Rastro, começar a cortar o solo e atolar. Curva de nível, um pivô desse passar na curva de nível, ele pode até, uma ventania pode derrubar um pivô desse. Então o seu risco aumenta muito. Né? E assim, tem uma curiosidade, vamos pensar, um pivô que nem a gente tá ali, vamos ter pivô de 100 hectares. Qual é, em 21 horas, quanto é que a lâmina tá? Eu sei que vai ter essa variação de tubulação maior ou menor, mas vamos lá, na média, eu consigo quantos milímetros nessas 21 horas? Um pivô de 100. Um pivô de 100, um pivô bom de 100 hectares hoje... Bem projetado. Sim, de 100, 120, 140. Normalmente aqui na Bahia a gente coloca uma lâmina de 10 milímetros em 21 horas. 10 milímetros em 21 horas eu consigo então fazer em toda a área 10 milímetros. Certo. E como é que você vai fazer então 18 milímetros no algodão? Se você aplica só 10 milímetros em 21 horas. Aí eu trabalho banda, é manejo. Eu solto 18 milímetros, ele vai andar bem mais devagar. E ele vai demorar... Um dia e meio. Não, ele vai demorar aí umas 15 horas, 18 horas para fechar a volta de uma banda. Na outra noite eu solto a outra banda. Porque o algodão não precisa de água todo dia, nem a soja. Então para que eu vou rodar o pivô todo dia na área? Né? Sim. Então você consegue aplicar a lâmina pesada com turno de rega maior, mais intervalado. Isso é bom até para a parte... Cara, isso é até uma coisa legal. Para mim até é interessante. Até prefiro, né? Para que fazer todo dia, né? E se dá um microclima lá dentro, então talvez a cada 3 dias nós fazer 20 milímetros. É excelente. Seria o teoricamente ideal, Para te falar a verdade, eu tenho vontade de fazer um sonho meu, um teste, é irrigar, sei lá, 50 milímetros todo final de semana, só, e passar a semana sem água. Eu tô contigo nessa, cara. Eu gostei dessa ideia. A gente simularia uma chuva por semana. Mas pronto, é o ideal, perfeito. Não precisa mais do que isso. A gente não precisa inventar, é só copiar o que tá dando certo, que é o clima, né, a chuva. Se tiver perfil, se tiver palhada, vai embora. Pra que tu vai estar botando água, molhando uma planta, uma folha todo dia? Né, se tu vai irrigar, que é o perfeito, né, Matheus? Eu tenho uma ideia, Igor, assim, eu acho que eu vou gostar de trabalhar com o Igor ali naquele negócio ali, cara. Porque eu penso assim, na minha concepção, a gente o pivô é a vantagem que tem água e não tem nuvem, né? Vamos pensar. Sim. Mas na minha visão, assim, a gente prepara um solo para que ele guarde a água da chuva, e eu gostaria, se eu fosse pedir para Deus assim, eu quero uma chuva a cada 15 dias. Eu quero 50 milímetros a cada 15 dias. Tá 100, vamos dar 100. Vamos lá, 100 milímetros então, Matheus. E que seja então 50 por cima, mas cada 15 dias 100 milímetros de chuva, né? E então, contanto que aquele solo tem essa capacidade de aguardar essa água lá, para mim é a perfeição. Né? Nesse sentido, então a gente tem a capacidade de pensar nisso. E qual que é o gargalo de não fazer isso hoje do produtor? Por que não é feito isso? Porque ele acredita que, porque, sei lá, passou 2, 3 dias, a planta começa a murchar. Porque realmente, aí a gente volta no termo de agricultura irrigada. A soja irrigada ela é muito diferente da soja de sequeiro. Você pode trabalhar da mesma forma, você vai ver a soja irrigada, ela vai sentir muito mais esse déficit aí ao longo dos dias. Quando você trabalha um turno de rega maior, isso tem que ser um turno de rega controlado. A gente fala que é um estresse hídrico controlado, para a gente monitorar como que está a umidade nas camadas de 20 a 40 principalmente, que ali não pode secar. Senão ela começa a virar folha, ela fica muito mais... Só que é uma soja que ela é mais delicada, mas ela tende a produzir mais, né? E tu mede isso, por exemplo, assim, sensores, por exemplo, para medir, vamos lá, de porcentagem da capacidade de campo que está 10, 20, 30, 40, 50 centímetros? Hoje a gente tem um trabalho, né? O programa nosso, através da estação climatológica, ele faz a estimativa do balanço hídrico. Certo. Então ele estima como se fosse uma conta bancária. Tem 100%. Aí amanhã não choveu. Amanhã ele perdeu 3. Depois de amanhã não choveu, perdeu mais 3. Tá aumentando o déficit. E ele vai fazendo a conta. Mas tu tem esses sensores medindo lá? O nosso sistema, ele é bem calibrado para isso, tá? A gente está na Bahia desde 2005, o sistema sendo calibrado.
E hoje a gente faz Não visitas precisa. periódicas para poder checar. Então, e mas- às vezes a gente corrige. O sistema ele não é perfeito. E sensor eu achei mais problemático ainda. Porque o sensor é muito comum. Tatu, formiga fazer galeria no sensor, trator passar, ele acumular uma água ali, falar, ou às vezes mancha de solo. Então a gente está falando de 100 hectares para um ponto de amostragem, é um pouco perigoso. Hoje a gente trabalha com amostragem ao longo do pivô. Então a gente vai na área, roda uma banda, roda outra, aí o operador vira para nós e fala assim: os meninos, esse pivô rodou aqui, quando fez 25% da área, a energia caiu, aí só de manhã que eu consegui terminar a irrigação aqui, então as umidades já vão estar diferentes, a gente tem que ter essa sensibilidade, por isso que a gente sempre calibra junto com o operador da fazenda do lado, fazendo a visita, rodando a campo, porque o sensor em si, ele pode te dar uma informação que não é tão real, né? Eu gosto muito de sensor para pesquisa, eu acho excelente, para áreas menores eu acho excelente também. Agora, para áreas grandes, pegar uma fazenda de 3 mil hectares. E trabalho assim, isso agora é uma curiosidade, na verdade. Tu já chegou a medir temperatura, vamos pensar a temperatura da, não sei se dá pra gente dizer da água, ou lá, tipo, em profundidade, ó, aqui a 10 centímetros a temperatura daquela água tá X, a 20 tá a X menos 1. Tu já fez alguma vez isso? Eu tenho essa curiosidade também. Essa daí eu nunca consegui. Cara, eu não preciso fazer esse negócio aí. Eu vou fazer uma outra pergunta no mesmo sentido. A água que vem direto do rio, a água que está na piscina, é diferente a temperatura, talvez? Ou também... Cara, pelo volume de água na piscina, ela não esquenta tanto assim. A parte de superfície esquenta um pouco, mas a captação tá lá no fundo. Tá lá no fundo, 2, 3 metros. Até 5, mas não tem diferença. 6 metros. Então, assim, é bem mais tranquilo, né? Em questões de temperatura. Tá. Pô, mas Igor, essa da temperatura da água, nós precisamos arrumar o sensor, será o aparelho, porque nós precisamos medir isso aí. A gente tem um trabalho que a gente fala aqui dentro da resolução e nós trabalhamos no campo que se chama Agricultura do Estômago Aberto. E esse é o grande, como eu comecei a falar contigo aqui antes, que a gente vai trabalhar e o nosso projeto é 150 sacos por hectare. Vamos conseguir ou não vamos, não sei, né? Na soja. A gente vai ter que trabalhar com isso, né? Nesse sentido de abrir estômago, fechar estômago. A gente tem como fazer. Entendi. Só tem que ter o perfil. E uma das coisas que a gente fala bastante, que até tem alguns trabalhos, mas eu nunca medi, a gente quer ver se acha algum aparelho, que meça, é justamente medir temperatura de água no solo. Entendi. Nós entendemos que essa água mais embaixo ela tem uma temperatura um pouco menor e teoricamente essa água, a planta vai precisar, porque 98% da água em média é para refrigerar a folha. Então, tu pegar uma temperatura de uma água um pouco menor, talvez você precise menos água para refrigerar essa folha. Tá? Tudo uma teoria, Entendi. uma hipótese. Mas a gente precisa medir, porque essa curiosidade, esse dia eu peguei até um trabalho com o professor Deli que mostra, né? É muito interessante. Ali a 30, 40 centímetros, daí baixa a temperatura, 2, 3 graus e depois ela estabiliza. Mas a gente fazer isso no campo seria bem legal, né? Da gente realmente entender e tirar esse dado aí pra gente, né? Pra ver se realmente importa ou não, né? Justamente. Show de bola. Eu quero entrar num assunto aqui, Leandro, que você vai gostar bastante, que é o seguinte. O tamanho do pivô, então, como você falou, é limitado pela lâmina, e um dos pontos que você acabou comentando comigo é que a quantidade de vazão, litros por minuto do canto aqui, em relação a esse último canto aqui, do começo do pivô e a ponta do pivô, é totalmente diferente. Eu não sei se você tem esse dado de quantos litros por minuto vaza ali. E aí ele comentou que nas pontas do pivô, é como se você estivesse jogando um balde de água. Sim. E no começo é só uma reguinha uma chuvinha bem... Quando você joga essa quantidade grande de água, principalmente nas pontas do pivô, porque é um volume de vazão mais alto, A capacidade de filtração. Não, tem a capacidade de filtração e dá o selamento superficial, por causa do impacto dessa água no solo. E aí atrapalha a infiltração. Mais uma pra palhada, tem que ter palhada no pivô, né? Justamente. Então, assim, se você está pensando em conservação do solo, o pivô grande, ele é mais delicado ainda para isso. Então, Legal. com o pivô grande, você trabalhar uma lâmina alta. Porque o pivô grande, qual que é o problema? Ele tem que passar muito rápido lá na ponta, né? E se ele passa muito rápido e tem que aplicar muita água, ele vai jogar de balde. E aí o solo, ele tem que aguentar ou realmente ele começa a sofrer. E aí, às vezes até ele vai ter que ter uma capacidade de infiltração, Normalmente na senão ele vai Bahia... escorrer. Na Bahia está em torno aí de 80, 90 milímetros por hora aí essa taxa de Olha, infiltração. cara, que informação legal é essa, E aí, cara? se a gente pegar um pivô, na teoria, ele não poderia ultrapassar isso aí, porque senão você ia começar a ter escoamento superficial. Se você tem palhada, isso ajuda muito, e o perfil da Bahia, por ser plano, ajuda mais ainda. Então a água ela imposta ali e vai infiltrando. Só que não é o ideal.
a gente tem que sempre respeitar a física do solo. Né? E a física de solo como um todo, vamos lá, falando da parte mais superficial ali, que pode dar esse selamento e piorar ainda mais esse escorrimento porque não vai filtrar. Falando de maneira geral, os pivôs, falando em compactação até mais profunda, 30, 40 centímetros. É recorrente a gente achar pivô compactado. Por quê? O cara planta no úmido, na segunda safra, e colhe no úmido, tá e trator para cima, para baixo. E a gente vê que esse é um dos maiores gargalos que tem de pivô que trava em produtividade. E aí vai travar ainda mais isso aí. Porque se tem compactação, a taxa de infiltração é menor, eu não posso aumentar a lâmina, empoça a água, escorre. Aí eu perdi para todo lado, né? Até um negócio legal de prestar atenção em mapa de colheita, porque geralmente nas pontas, teoricamente, a empoçar água deve produzir menos, vão lá nas bordas do pivô. Né? Se tu pensar em compactação, aquilo que a gente fala muito, né, Matheus? Sim. De encharcamento, falta de oxigênio, porque se não infiltrou, vai empoçar, ou se vai escorrer. Então, teoricamente, a tua produtividade deve ser menor. E as bordas ainda, aí é onde passa os transbordos, onde fica... Não, interessante isso aí. E vai além. Se você pega a borda de um pivô, ela pode sofrer tanto por excesso, igual vocês estão falando aí, como por falta também. Se o pivô começa a sofrer queda de pressão, a queda de pressão ela começa a atingir da ponta para trás. Sim. Perfeito. Então, qualquer problema que você vai ter com o pivô, normalmente ele começa da ponta para dentro. Os mais comuns. E aí começa a dar falha de vazão, né? E aí, se você pegar, por exemplo, Igor, qual que seriam os 2 maiores problemas das áreas irrigadas hoje? Na minha opinião, eu não tenho um número correto, mas pelo minha observação seria compactação e nematóide. Doenças. E estão ligados os dois. E os dois estão muito ligados. Então, pensa numa área que está escoando, área arenosa. O nematóide ele vai de braçada, né? Então, você tem esses problemas secundários que vêm com o escoamento superficial, com o empoçamento de água. Além de levar embora os nutrientes. E eu vou agora eu vou... Quer falar? Senão eu vou entrar num assunto mais polêmico ainda. Não, pode falar, Matheus. Eu tô começando a me empolgar com esse negócio aí, cara. De pivô. Né? Porque agora, assim, eu começo a linkar com as coisas que a gente faz, né? E eu vejo que você também tá com tem um pensamento muito parecido. E eu acho que quando liga essas duas coisas, a gente ajuda, porque nós temos que entender, fazer o agricultor entender que pivô não é aquela coisa, não, e aquela coisa desenfreada, que sai uma cultura, que tem que entrar outra, que não sei o quê. Você tem que trabalhar o solo. Olha bem, talvez você está colocando lá, vamos dizer que está tudo certinho, você está colocando 80 milímetros lá na ponta, ou sei lá, no terço final, e daí não tem capacidade de infiltrar, aí a tua água custa não sei quantos milímetros e está escorrendo água de volta para dentro do rio, porque não teve a capacidade de filtrar. E você perdeu produtividade daí, né? Porque aquela história, a água colocada no solo é uma coisa, e a água que ficou ali é outra coisa. Então lá no pé do pivô, lá vai estar dando 5 milímetros por hora, está infiltrando tranquilamente. Lá no final, não. Gastou mais e produziu menos. E é o que eu falo, essa corrida aí vamos dizer, a corrida dos 100 sacos, quando o produtor ele coloca um pivô, ele comprou um carro de Fórmula 1 para fazer essa corrida. Na teoria, ele tem que chegar mais rápido. Sim. Só que todo piloto de Fórmula 1 ele passa por um processo de aprendizado antes de dirigir o carro. E normalmente nos pivôs não. O pessoal adquire os pivôs e vai aprendendo usando. E isso aí eu acho que é uma falha. Certo. Sabe? A gente tem que tentar... A falha de conhecimento mesmo. Justamente. Divulgar mais, ensinar mais, mostrar mais como deve ser feito. Porque existem as metodologias, né? Sempre que você intensifica um processo produtivo, você tem que estar mais preparado para isso também. Cara, é aquela história, Matheus, só para terminar esse assunto, que eu acho que é legal, que talvez tenha muita gente que queira entrar, né? Queira irrigar, e é um custo altíssimo, que não é fácil de pagar. Mas, de novo, né, Igor, a água não é a salvação de tudo. Você tem que... Não, agora, eu vou colocar água, tá tudo resolvido. Eu vou lá e já jogo lá, não preciso fazer palhada, não preciso botar calcário, né? E eu acho que aí, talvez, né, alguém que vai e depois não consegue pagar o pivô. Né? Então, essa é a minha busca com toda a humildade, Igor. Eu não estou dizendo que quem colhe 100 sacos por hectare num pivô não está sendo muito eficiente, muito pelo contrário, né? Está sendo, mas eu acredito que a gente pode mais que isso, né? Nesse sentido, por tu ter o benefício de aqueles momentozinhos críticozinhos que tu vai perder um saco ali, né? Por causa de um estressezinho, você consegue fazer, mas o solo tem que estar nota 10, né? Eu acredito muito que os 100 sacos no pivô, o pivô te dá a possibilidade de ir além. Sim. Dos 100 sacos, mas ele também te dá a liberdade de serrar mais e ficar às vezes até o excesso, né? Entendeu? Então você tem muito mais a errar com um pivô
se você não tiver o conceito, né? É mais técnico ainda. É mais técnico. mais técnico Você precisa estar Então mais lá, preparado. pivô na Bahia até mais técnico ainda, porque solo arenoso é complicado, pivô no solo arenoso é mais complicado ainda. Então tu tem que ser um super técnico. Vou pegar um exemplo. Às vezes Ou no- o produtor ele compra um pivô e fala assim, agora eu vou fazer 3 safras. É. Cara, as 3 safras são sonhadas, mas na realidade elas são muito difíceis de acontecer. E normalmente passa 1 ano, 2, o próprio produtor fala assim, não, vamos fazer 2 bem feitas, Uhum. em vez de 3. Claro. Porque Perfeito. ele tem que preocupar com o solo também. E as 3 safras não dá esse espaço. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele tem mais espaço para erro. Por quê? O cara vai querer plantar fora do momento. Ele vai querer exagerar na quantidade de área plantada. Então ele pode errar em vários outros pontos porque ele acha que tem a segurança da água. É, aquela história, Matheus, agora é setembro aí, né? O iniciozinho de outubro. Quem plantou, né? Já tinha lá, tinha o vazio, tava com a água e tal, e pegou tudo esse mês de outubro com 40 e poucos graus aí. Né? Tipo assim, talvez não fosse a melhor. Mas para nós não pular o É. assunto de compactação que eu não quero deixar para trás. E quando a gente fala sobre o irrigado por gotejamento subterrâneo, a soja, milho, cereais, algodão, que se a gente fala que o pivô é um dos maiores problemas é a compactação, quando eu coloco isso sobre gotejo enterrado a 20, 30 centímetros, como que é viável isso? A planta consegue beber essa água dali quando está seco e compactou? Como que eu resolvo o problema de compactação numa área dessa? Existe solução? Esse aí eu acho que é o tema mais polêmico da atualidade. Esse aí realmente posicionar em cima desse tema é complicado porque ele ainda está sendo um tema que está sendo desenvolvido, né? A parte de irrigação subterrânea para grãos e fibras, a ideia, o conceito em si é excelente. Eu acho assim, fenomenal. Em vez de você perder 25% de sua área, você conseguir irrigar 100% da área, né? Isso é um acréscimo para o cliente e para o produtor muito elevado. Só que é um sistema que ele é muito delicado de se levar. Então, existe a distância entre linhas, a profundidade, existe a manutenção desse equipamento para ele não entupir. Né? Sim. Então, se você tem um cliente, um produtor, na verdade, você chega na fazenda que o pivô tá cheio de vazamento, a pressão está baixa, se ele pegar um sistema que está enterrado, com certeza no primeiro ano ele vai acabar com o sistema. Então, assim, primeiro é conceitual. O produtor ele tem que ter o conceito do cuidado, do preventivo com o sistema, para depois ele entrar no sistema de gotejamento enterrado. Então é mais técnico ainda. Mais técnico ainda. E muita metodologia ainda está sendo desenvolvida, né? De acordo, por exemplo, os espaçamentos. Eu quero colocar esse gotejo a 33 centímetros do solo para poder passar com uma máquina, com um implemento em cima mais fácil. Ok. Mas como é que a gente vai germinar uma semente que está a 3 centímetros do solo lá em cima, se a capilaridade desse solo é muito baixa, é arenoso? Então, essa água vai subir, ela tende a descer, né? Então, então vamos subir esse gotejo, vamos colocar ele lá 20 centímetros. Beleza, mas e se esse solo começar a compactar? Será que essa água sobe? Ele vai compactar mais fácil, tem trânsito de máquinas. Então, tudo é mais delicado. Então, realmente esse produtor que trabalha com gotejo enterrado, ele tem que estar muito mais preparado do que 100% do mercado. Ele tem que estar assim, acima, ele tem que estar no top 1 para poder trabalhar com essa tecnologia e ele tem que ser bem assistido. Um projeto tem que ser muito bem feito, muito técnico, para poder dar viabilidade. Então, eu tive alguns clientes que têm, outros que tiveram, alguns gostam, outros não. Então, se divide um pouco esse posicionamento. Mas, assim, a minha recomendação é que se for colocar, faça devagar, comece com um módulo, vai testando, aprendendo. A equipe da fazenda, ela precisa aprender a lidar com aquilo, para depois você poder implantar em áreas maiores, né? E não sei, Matheus, se tu tem aí a questionante, mas talvez o Igor tá no contexto, mas tipo assim, alguns, sei lá, tu escolheria o que é os maiores 3 erros, assim, ou 1, ou 2, ou 3, ou 10 aí, que você acha que tipo assim, o pessoal, uma coisa que é meio que óbvia e o pessoal erra muito nos pivôs, por exemplo. Tem, ou existe isso, meio assim, não, o cara lá, sei lá, falta de vazamento, o cara não dá manutenção, isso é um erro grave, acontece muito. Tipo, erros ou dicas que você daria para quem tem a irrigação prestar mais atenção, Igor, mais ou menos nesse sentido, assim. Eu acho que assim, uma avaliação do equipamento uma vez por ano é essencial.
Certo. Sabe? Se você planta um milho, no final da lavoura, vários bicos caem ao longo disso aí. Então, você tem que dar uma repaginada, ver o mapa de bicos como é que tá. Questão de bombeamento. O rotor se desgasta, a pressão, a rugosidade na parede do tubo ela vai aumentando ao longo do tempo, a eficiência da bomba vai diminuindo ao longo do tempo. Então, você tem que estar checando as pressões, se está a mesma. É muito comum eu pegar pivôs que ficam 5, 7 anos aí sem ninguém pôr a mão. Né? Você entra no Google hoje, a imagem satélite ela é gratuita e você consegue identificar certinho quem está fazendo manutenção e quem não está. E provavelmente você vai casar isso aí com mapa de colheita e você vai ter uma correlação alta. Porque realmente assim, o pivô ele tem que estar 100% para ele produzir bem. Né? E a manutenção anual ela ainda não é uma coisa, não é algo que comum. O pessoal dê tanta importância assim. Faz quem normalmente já tem uma consultoria, e aí a consultoria não abre mão disso. Nenhuma consultoria de nenhuma empresa. A gente sempre, todo mundo, engenharia tem que estar em dia, né? Inclusive ao longo da safra. Então, assim, essa parte de engenharia é uma coisa que todo ano a gente tem que ser feito. Plantio no pó é algo assim que a pessoa ela tem que estar numa situação muito crítica para ela fazer. Ou, às vezes, ela tem uma previsão de chuva muito boa ali logo na outra semana e ela está mais confortável para fazer isso aí, né? Porque germinar, às vezes a gente até germina, mas depois é para você induzir o sistema radicular. Sem água ali de 20 a 40, tudo seco. A planta vai desenvolver raiz para quê se está seco, né? Então, tem esse porém. E eu acho assim, que a turma tem errado mais, falhado um pouco, eu acho que é mais esses dois pontos aí, sabe? Aferição de equipamento... plantio no pó, arrisca demais. Não, perfeito. Eu acho legal que dá para linkar muito sim, pelo que dá para entender, assim, a irrigação ela é um manejo, ou sei lá, uma ferramenta que te dá mais segurança, te dá mais potencial produtivo, mas não dá para esquecer da agronomia, né? Isso. Vamos pensar assim de forma geral mesmo, solo, planta, atmosfera, plantabilidade, é tudo um conjunto, é mais um negócio, mas não é aquela história assim, não tá aqui agora, tô salvo, posso fazer qualquer coisa que tá tudo errado. Na verdade, até pode ser o contrário, né? Tu arruma uma conta para pagar ali, que se você vai lá e continua colhendo 75 sacos por hectare, num pivô talvez comece a ficar difícil essa conta. Mais apertado. Tá, lógico, beleza, entendido. E falando agora em tecnologia, o pivô de 20 anos atrás, o de 10, o de hoje, mudou muito a tecnologia? Tem coisa nova chegando? Como que tá? O pivô... No passado, ele era como se fosse aqueles carros antigos, né? Que o pessoal fala assim, antigamente eu esbarrava numa parede e o carro nem arranhava. Hoje, qualquer coisa, amassa o carro, não sei. Destrói. Então, o pivô, ao longo do tempo, ele perdeu um pouco a robustez dele para se abraçar mais na parte tecnológica, né? Então, por exemplo, você fazer uma parede de aço de 3 milímetros, alguma coisa assim no tubo, isso hoje está muito caro. Então, talvez você faça uma zincagem mais refinada, mais bem feita, e você diminui um pouco a espessura da parede. Sabe? A parte de tecnologia que antigamente ela não existia praticamente, a tecnologia era o pivô, irrigar. Hoje a tecnologia ela já está muito acelerada. Então, por exemplo, hoje você liga e desliga pivô pelo celular, você programa, você consegue ligar um pivô lá no Japão, eu ligo ele daqui, eu acompanho como é que está a pressão na ponta dele em 100% da área, como é que está a tensão do equipamento. Tipo, tem uma telemetria hoje. Tem a telemetria, eu sei se o pivô desalinhar, eu sei qual torre que desalinhou, por que desalinhou, ele me manda mensagem. Certo. E o pessoal hoje está desenvolvendo até câmeras nos pivôs para fazer monitoramento, por exemplo, de contagem de stand, questão de erva daninha. Eu tô com 2... cara, é uma boa ideia, moço. Eu tô com 2 pivôs aqui em teste, que a gente colocou câmeras. E aí, toda vez que ele dá a volta, ele registra. Essas câmeras, elas vieram de Israel. É como se fossem umas câmeras de drone mesmo, de alta resolução. E elas identificam o que é mato, o que é a soja. E ela faz a contagem de stand. NDVI, moço. Fazer um NDVI, já pensou? Aí o NDVI, hoje essas câmeras a gente não usa ela porque ela é de amostragem. Tipo, vamos fazer um ela RGB, não cobre 100% da área do pivô, porque ela fica nas torres. Mas é possível colocar em todo o pivô. Aí a questão de importação de equipamento fica muito caro. Mas vai chegar. Por exemplo, identificação de pragas. Nossa. Igor, mas as pragas elas escondem ali debaixo da folha. Realmente, é um entrave. Mas tem algumas coisas que ela já ajuda para cana, para café. Algumas pragas começam a atacar de cima para baixo. Então, pensa um café com 2 metros de altura, você não vai ficar vendo lá em cima. A amostragem é muito mais complicada. O pivô, ele está passando ali, ele está
Mas pensa na lavoura de soja de uma caminhonete, é um raio-x cada volta que dá por dia. Então- Você tem um raio-x da lavoura, pensando em infravermelho, em DVI, tem um monte de coisa. Até que pode mesmo, vamos pensar, o infravermelho que vai refletir o calor ali, você vai saber coisa de temperatura. Hoje eu vendo uma tecnologia que ela é embarcada no pivô, né? Mas ela vem através de mais satélites também. O que é? Se o pivô ele trabalhou com um bico entupido ou alguma coisa, a pressão caiu, alguma coisa assim no sentido, e dá um anel, ela já identifica o anel e já manda mensagem no celular. Tal torre, tal bico, deu um anel comprometendo tantos hectares. E aí você já E até isso é comum acontecer? É muito comum. Muito. Principalmente na lavoura de milho. Depois que ela cresce, você já não consegue ver mais o pivô trabalhando direito. Então pode passar semanas ali com o bico entupido, alguma coisa, aí dá problema de fértil, dá problema de tudo, né? Entendi. Porque a gente passa bastante de avião em cima e a gente vê bastante faixa, né? Sim. Assim, agora anel eu não lembro de ter visto. Mas a as gente nunca prestou faixas, atenção, Matheus. Mas as faixas é por... caiu energia, ou faltou água... Cara, Por que acontece os anéis, essa pizza, né? Vamos falar assim. Sim, os anéis, eles são comuns de pivôs que não estão calibrados, né? A listagem de bico, a uniformidade não está legal. Então você está visitando áreas boas aí, que você não viu nenhuma. Espero que seja as minhas. Mas as fatias de pizza, sim, ela tem alguns problemas operacionais. Primeiro, se é um pivô que faz fertirrigação e no abastecimento, o operador, na troca de turma ali, 6 horas da tarde, um patinou com o outro lá, ficou uma faixa sem aplicar uma ureia, por exemplo, ela dá. Entendi. Segundo, o pessoal, às vezes, ele solta o pivô, o pé centímetro do pivô, o pressostato, não está bem calibrado. Então, antes da água chegar lá na ponta, o pivô já partiu. Então, ele já andou ali uns 30 metros sem água. Entendi. Ou, às vezes, o contrário. O operador é tão caprichoso que ele fala assim, não, esse pivô ele roda uns 20 metros ali, 100. Na hora que ele fechar a volta, eu vou deixar ele andar uns 20 metros para cobrir. Só que em vez de 20, anda 40, 50, porque ele não está medindo. Então joga às vezes uma lâmina dobrada na frente. Entendi. Né? Picos de energia também atrapalham um pouco, porque o pivô parou em tal lugar. Não, então vamos voltar ele um pouquinho e soltar ele de novo. Certo. Aí dá uma sobrelâmina, né? Entendi. Então você começa a fazer essas fatias de pizza. Ou problemas também, às vezes até no pé centímetro do pivô, nos motorredutores, ele tá com um pouco de defeito, ele fica, era para ele andar contínuo, ele fica parando, alguma coisa nesse sentido também. Show de bola. Antes de eu entrar aqui no último tema, que eu acho que vai dar uma discussão legal, eu queria chamar o momento de desaprender. O Igor, a gente sempre tenta chamar aqui nos quadros, às vezes pula um podcast ou outro, mas o que é o momento de desaprender? A gente tem um conceito que é para que toda vez que a gente aprende alguma coisa, ou a gente tinha um conceito formado, e aí você foi estudar, ou foi para a prática e aprendeu que é totalmente diferente. Então você teve que desaprender o conceito antigo e aprender o novo. Pode ser profissional, pessoal, o que você tiver vontade aí, que você desaprendeu ultimamente e aprendeu novamente aqui, ou... Que tenha que acontecer. Que tenha que acontecer. Eu tenho certeza que algo que a gente tem que desaprender para reaprender é que pivô não precisa trabalhar, não deve trabalhar só à noite, sabe? Quando você faz um projeto, no projeto já fala qual que é a lâmina do seu pivô. Aí 10 milímetros em 21 horas. Certo. Não é em 8 horas e meia. E o horário reservado, que é o horário noturno, que é o mais barato, muito mais barato, ele é só 8 horas e meia. Então, muito produtor, ele quer irrigar o pivô só à noite e 6 horas da manhã tem que desligar. E isso compromete demais o manejo. A gente teve isso aí na safra de trigo. No planejamento com o produtor, a gente falou, olha, a maioria dos produtores que atingiu 100 sacos de trigo aqui no ano passado, eles chegaram próximo de 500 milímetros a 520 milímetros de irrigação. Certo. Vai depender um pouco do clima, mas essa é uma meta que a gente pode ter um rumo, né, um norte para esse ano. E ele queria irrigar só à noite. Na verdade, ele recebeu uma recomendação de irrigar só à noite por causa do brusone. Certo. Pivô não pode rodar de dia porque senão vai dar brusone. E a gente explicou para ele, olha, não casa as informações. Se seu pivô rodar só 8 horas e meia por dia, você vai aplicar uma lâmina X. Se a gente pegar 100 dias de ciclo, vai dar 400 milímetros.
Então ficou claro na cabeça dele que o pivô dele ele tinha que rodar de dia. E aí o manejo de brusônio dele foi através de data de plantio na janela correta, né? Esse ano a gente teve muito brusônio porque o inverno foi mais quente também, choveu ali em abril, quem plantou mais cedo sofreu bastante. Mas no fim, a gente conseguiu entender que o manejo de irrigação, o manejo de qualidade de irrigação, ele não consegue ser feito só à noite. Trabalhar lâmina pesada, espaçar turno de rega, isso aí para a sanidade da planta. Vai irrigar de dia, mas uma vez a cada 3, 4 dias. Mesmo que seja 2 dias, a evapotranspiração está muito alta. Mas é melhor irrigar a cada 2 dias do que irrigar todo dia de manhã, todo dia de noite, leve, e a planta amanhecer com a folha úmida todo dia. Se a gente fala de feijão, então, mofo branco, aí vai para as alturas. Não, legal, muito bom se desaprender. Não, com certeza, cara. Eu vejo que eu já tive uma outra visão disso aí, porque eu gostei muito dessa história de fazer uma lâmina maior, né, mais espaçada, que daí eu acho que também pega o dia todo, né? Você não fica, talvez, molhando. Rapaz, acho que é muito interessante isso aí mesmo, e acho que é uma coisa que a gente tem que pensar para... Olha que legal. Tocar. Eu tenho um produtor que é regra na fazenda dele. No feijão não se irriga menos do que 16 milímetros. Certo. Então toda vez que irriga, vai irrigar 16 milímetros? Talvez sim. Só que ele espera a planta ter um déficit de 16 milímetros. Então se pega uma semana nublada, isso pode durar 4 dias. Entendido. Se pega uma semana quente, isso pode durar 2, 3 dias. E ele vai respeitando, o programa vai falando para ele qual que é o déficit, vai acumulando. Bateu os 16 milímetros, ele solta. Ele não solta a lâmina leve. E gente que produz teto aqui na região, sabe? É um manejo que fica muito bom, principalmente para mofo branco, nematóide. Também ajuda muito. Não, acho que temos bastante coisa para entender, né? Eu fico muito feliz, assim, Igor, de estar. E de novo a gente vai estar numa fazenda que a gente vai estar trabalhando junto, de pessoas que têm esse entendimento, porque eu vejo que, né, quando você alia essa experiência, né, essa visão de um todo de uma lavoura, mas pega a parte técnica, eu acho que vai ser muito sinérgico, né? Sim. Então acho que vai ser muito legal aí, eu acho que a gente vai poder construir muitos dados juntos nesse sentido, né? Até de potencial produtivo, de algumas coisas, casar tudo isso aí, e daí de novo, né? Realmente a água, né? A irrigação, ela fazer mais diferença, ainda ela ser mais eficiente, né? A gente tem uma regra que a agricultura irrigada é diferente de agricultura de sequeiro mais água. Né? Que o pessoal acha, não, é a agricultura de sequeiro, só que agora tem água. Não, é a agricultura irrigada, ela é diferente. É esse conhecimento aí, Matheus, tipo, utilizar essas ideias, né, tipo, de uma lâmina, de maior, menor, horário, tipo, tu utilizar essas coisas que a gente nem é a história, não, que não é chuva isso, né? Você tá fazendo, tu tem a capacidade de moldar o que você quiser com a água ali, teoricamente, né? Ontem eu tava no cliente, o pessoal tava discutindo, por exemplo, a aplicação de reguladores na soja e tal. Foge do meu conhecimento, mas eles falam assim, o entrave para isso aqui é questão de água, porque precisava entrar logo uma chuva depois. No pivô já é possível. Então é outra metodologia, é outra estratégia que ele já pode começar a incrementar nas áreas. Aí eu não sei se funciona bem ou não. Que a gente fala do lactofen nos pivô, né? O lactofen, justamente. Era o lactofen que eles estavam discutindo a respeito. Então, assim, o pivô ele te dá mais liberdade para você ir mais a fundo nas estratégias. Dá para você arriscar, né? Dá para você fazer algumas coisas mais ousadas, vamos falar assim. Tem que ter uma base de conhecimento muito maior para fazer. Tá, vamos entrar agora nesse tema, não nesse tema específico, mas a questão da nutrição ou a fertirrigação. Que é a sua opinião, qual que é os cuidados, e aí eu acho que agora nós podemos entrar um pouco mais a fundo, né, Leandro? Também a opinião do Leandro sobre, sei lá, usar doses pesadas de sulfato de manganês via folha. Sulfato de magnésio. Tipo assim, até acho que talvez a pergunta seja assim, é simples de fazer uma fertirrigação, danifica equipamento, o que é a tua opinião sobre tudo isso? Até na tua experiência mesmo, né? Sim. Tipo, vale a pena a gente fazer, ou vai lá e faz no solo, faz via folha, pulverização. Tipo, isso é uma prática que realmente dá retorno, que vale a pena a gente aprender, né? No caso, eu que vou entrar assim, vale a pena fazer esse tipo de coisa? Esse tipo de nutrição? Eu sou 100% adepto à fertirrigação, sabe? Eu acho que o pivô, ele é uma máquina que ele não é feito só para irrigar. Ele é feito realmente para você dar um boom na sua lavoura. E a fertirrigação, ela tem esse poder, né? Basicamente, o pivô tem que estar bem calibrado e você tem que fazer um bom uso dele, uma lavagem dele depois de ter feito a fértil. Qual que é a regra geral? Todo produto que entra no pivô, ele tem que se diluir, tem que ser um produto diluído. Com solubilidade alta. Justamente. Então, assim,
O pessoal fala assim, a fertirrigação corrói o pivô. Normalmente isso acontece por 2 motivos. Porque ele não diluiu, e aí os próprios grãos passam por dentro do tubo, ele vai arranhando o tubo e tirando realmente o zinco que protege o tubo. Então pensa você passando areia, é como se você estivesse lixando a parede, né? Ao longo do tempo, usando a cada 2 dias o ano inteiro, uma hora vai começar a dar zebra. Então tem que estar 100% diluído esse produto, e depois da fertirrigação acabar, você tem que deixar passar uma água ali para continuar lavando o pivô, realmente. Então, por exemplo, eu uso o prato todo dia e mesmo assim eu lavo o prato todo dia para usar no dia de novo. O prato não estraga porque eu uso, né? Perfeito. Mas eu lavo. Boa analogia, gostei Boa dessa aí, analogia. mano. Essa aí gostei. Então, assim, o pivô é a mesma coisa. Ele é feito para usar e ele é muito aplicável. Você consegue ter uma eficiência muito boa, você consegue ter uma operação muito boa. Você não entra com máquinas no campo. O operador, ele consegue... Hoje já tem máquinas, eu mesmo gosto muito da maquininha da Solomac IGFert, que você consegue controlar tudo no painel, as dosagens, a diluição, como que isso está ao longo do equipamento. Sei de mais pessoas, pesquisadores que estão lançando algumas coisas novas no mercado. Então, assim, a parte de aplicação em si tem evoluído muito, mas sem dúvida, o pivô, ele para fertirrigação, ele é como se você estivesse colocando a gasolina de avião no negócio. Mas pensa na soja, nós fazemos um Brad Resolve, hein, Matheus? E aí que tá. Rapaz, cada 30 dias faz uma batelada de Brad Resolve lá, mano. Mas Os aí eu nossos venho, clientes. vou dar uma indagação. Mas será que não é melhor aplicar via barra e irrigar em cima de um biológico desse? Ou põe na água da irrigação? Matheus, Mas um líquido deve bem. os nossos produtores, eles têm relatado que as aplicações via pivô são as melhores. Tem gente que está deixando de usar até micron. Faz o teste, cara, concordo plenamente. faz o teste, faz um pouquinho na linha e depois ele vem com um volume de água muito maior. Ele inunda o solo, 100% da área, não é só na linha. E ainda dá um ambiente para isso, né? Que é umidade, temperatura. A avaliação deles em cima do pivô, quem faz não deixa de fazer mais. Não deixa. Informação muito boa. Biológico, via pivô, assim, vai muito bem. Só que existe um déficit de metodologia em cima disso aí. Eu tenho aprendido muito a campo com os erros dos próprios produtores, o que tem dado mais certo, o que tem dado pouco certo. Por exemplo, pressão. A água ela tem uma pressão. O biológico ele não vai sobreviver a todas as pressões. Sim, tem até no micron a gente tem que cuidar. Justamente. Então, assim, eu tenho percebido que até uns 5 kg força, né, que é a pressão no centro do pivô, vai bem acima disso aí, você pode comprometer um pouco o biológico. Né? Aí, qual biológico você compromete? Eu também não sei. Mas na regra básica, o pivô não pode estar muito pressurizado para você poder trabalhar para biológico. Trabalha com pivô. Talvez faça uma laminazinha menor. Né? Não, mas a pressão do pivô ela não se altera. Não tem nada a ver. Não. A pressão do pivô ela não se altera. Não é a velocidade do pivô que vai te dar uma lâmina maior ou menor? Isso. É a forma como ele anda. A pressão é sempre a mesma. Sim. Entendido. Sim. A vazão do pivô ela é a mesma, a pressão é a mesma. O que vai mudar a lâmina só mais devagar ou mais rápido. Isso. Entendido. Justamente. Perfeito. Mas assim, pulverizador. Aqui na Bahia, para você ter uma ideia, a média de pressão dos pivôs de operação é 4 kg força. Um pivô muito grande. Pivô muito grande, 5 no centro. Então é difícil ter um pivô que dá 6 kg, 7 kg no centro. Se tem um pivô de 7 kg, provavelmente o projeto dele não foi tão bem concebido. Dá para reduzir isso aí. A ureia é fácil de fazer? Muito. Porque pensa bem, cara, pega no milho e você fazer lá no pré-pendoamento, 2 depois de pendoamento, rapaz do céu, o limite que é isso aí, cara. Eu até recomendo o pessoal, né, no pré-pendoamento, o pessoal faz uma ureiazinha, uns 50 kg por hectare. Mas, cara, tem algodão. No milho, o pessoal faz também. A gente já fez hoje no sequeiro, a gente fez isso, a gente já fez aplicações de nitrogenado lá na frente, cara. O resultado é muito bom. Olha aí, para nós fazer nosso teste de descida de sulfato de magnésio no solo. Olha aí. Aí tem que ver se o produto dilui. Dilui, ele dilui. Mas eu consigo colocar doses altas por hectare? Igual você falou, 50 kg de ureia é tranquilo. A dose vai depender da diluição. Se diluiu, a solubilidade dela. Da solubilidade. Se é diluiu, ruim, você consegue ver 100 e até mais. E até para fazer isso, me diz uma coisa assim, vamos lá, tem que ter, é meio automatizado isso aí, por exemplo, ou tem que ter pessoas, vamos lá, porque para fazer lá, eu quero colocar 50 kg de ureia por hectare. Pode fazer um negócio meio automático lá, que vai caindo a ureia lá no negócio, ou tem que ter pessoas lá fazendo isso? Se o produtor ele usa o sistema mais artesanal, caixa d'água, basicamente, aí ele tem que ter um operador ali lá colocando para poder ir dosando isso aí.
Agora, se ele já tem uma maquininha dessa de fertirrigação, aí ele só precisa abastecer a máquina. Ela regulada no painel, vai eu embora. vi lá nessa fazenda que eu te falei, que eu fui lá pro lado de Correntina lá, tinha uma bombinha, né? Tinha um container lá de 1.000 litros, até ele tava fazendo o brad. E daí tinha uma bombinha que até ela se regulava lá, Sim. conforme a velocidade e tal, uma bombinha jogando dentro do... Achei muito legal, tudo automático. É muito simples. Ninguém precisava ficar lá, né? E ainda normalmente só vinha abastecer lá Hoje... a caixa d'água. Não, a caixa d'água era um container de 1.000 e ia abastecer a cada tantas horas e pronto, né? Por dificuldade, ninguém fica sem fazer fertirrigação hoje, não. É mais por conceito mesmo de gostar ou não, de achar certo ou não. Qual que é a variação, vamos falar assim, bico a bico ali de litros por hectare? Qual que é o aceitável? Porque na minha cabeça, assim, beleza, eu posso pôr 50 quilos de ureia, mas se eu tiver uma variação de 20% de um bico do começo até o bico do final ali de litros por hectare, que eu tô tendo de vazão, eu vou estar aplicando eu vou estar aplicando 40 quilos, no outro 60 quilos. O pivô, ele tem uma lâmina. A lâmina é o volume por área. Então, o que vai regular isso aí é justamente a velocidade do pivô. Ele é projetado para aplicar a mesma quantidade de água em todo o raio. Extensão. Então, você fala assim, eu estou aplicando 2 milímetros, está aplicando 2 milímetros em todo o pivô. Então, mas tem uma variação, um coeficiente de variação bico a bico, igual tem de uma máquina de um pulverizador. Mas acho que vai dar manutenção daí, Matheus. Mas assim, é pouco, sabe? Mas o pivô hoje, ele tem uma eficiência boa, um pivô que está com os emissores bons, as válvulas tudo certinho, chega a 95%, num dia fresco, sem muito vento. Ah, tá ventando demais na Bahia nessa época e tal, tá 90%. Né? Tá, é um Beleza. parâmetro bom. Mas é interessante, eu só queria saber se eu estou aplicando uniformemente no pivô inteiro. Mas sabe por que você tá? Até a própria ureia que a gente faz, depois ela deixa, né, as manchas, se tiver faixa. E você não vê faixa, você vê a cultura muito padrão. Perfeito. Né? Cara, por mim aqui... Tá tudo jóia, cara. Foi muito legal. Igor, queria agradecer você ter aceitado o convite, falado com nós. Aprendemos muito hoje. Acredito que os irrigantes que estão acompanhando nós, ou talvez os aspersores, os que estão querendo fazer, né? Querendo entrar nesse mundo, né, da irrigação. Acho que vai ajudar muita gente esse podcast. Então, agradecer pela presença, pela parceria. E deixar à vontade assim, a Raiz da Solução como portas abertas para você. Se você quiser voltar aí, estamos à disposição. E até o Matheus perguntou hoje, foi um dia que a gente às vezes grava 2, 3 no dia, né, Matheus? Hoje tinha outras pessoas que disseram, moça, eu quero ver esse negócio da irrigação, porque a gente é um negócio talvez diferente para mim, e eu tenho certeza que nessas horas então já veio muito de ideia, né? Sim. Então, também te agradecer pelas informações que tu deu. Compartilhou com a gente aqui, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? É compartilhar as coisas. E realmente, cara, então, que Deus nos ajude ali para nós termos umas ideias boas, né? Estou já te intimando aqui que é 150 sacos por hectare, moça. Então começa com 8% de argila. Com 8% de argila. Então, assim, vamos lá, vamos aquela história, temos uma meta e eu tenho certeza que então a gente precisa, né? Não nós, mas todo mundo que está na irrigação, entender que então não é uma agricultura de sequeiro mais água, não, é uma irrigação. Te agradecer realmente, né, pelo aceitar o convite aqui. Né? Toda essa informação para mim foi valiosíssima, tenho certeza que para quem está nesse mundo também foi. E fique à vontade sempre, né, cara, de quando precisar da gente aqui, ou até porque aqui a nossa ideia, Igor, é justamente assim, ó, quanto mais a gente compartilha, mais trabalho a gente tem, né? Certo. Então, eu acho que, uma hora tu tem lá, passou aqui um tempo, rapaz, vi um negócio aqui, vamos compartilhar isso aqui, conte com a gente aí, né? Seja nos nossos Instagram, até quem... Isso, você deve passar o Instagram para quem quiser te acompanhar, conhecer mais um pouco do seu trabalho. Qual que é o seu Instagram? Muito bom. Meu Instagram é @mestre-irrigação. Legal. Mestre_irrigação. Mestre_irrigação. Isso. O Leandro, você falou uma coisa bem importante, queria deixar um recado pro pessoal que está assistindo nós. Você está vendo que a gente está assumindo que a gente não sabe fazer irrigação e estamos indo atrás de um especialista, estamos aprendendo com ele. Então, é uma recomendação para todo mundo, para todo produtor, engenheiro agrônomo. Cara, quando você tem uma deficiência, vá atrás de quem tem esse conhecimento, né? Então, todo momento nós estamos aprendendo e ensinando também. Então, é muito interessante isso, né? Então, bom. Igor, fique à vontade para deixar uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, nos escutando, né? Para a gente ir daí encerrar e, de novo, fica a nossa gratidão aí pelo teu tempo aí que você gastou, né? Ou
conosco aqui nessa troca de informação. Não, muito bom. Eu queria deixar um alerta aqui para a turma, falar assim, qual que era a recomendação, o último comunicado aí que você teria para dar para a turma. Eu acho que assim, foquem bastante no projeto de irrigação. Um bom projeto, ele te dá liberdade para você fazer o manejo que você quiser. Agora, um projeto ruim, esse aí te aperta. Esse trava talvez sua chegada nos 100 sacos. Entendido. E não tem manejo que consiga mudar um projeto. A gente consegue flexibilizar um pouco, joga para cá, joga para lá, mas não dá para mudar, né? A não ser se tiver um investimento alto aí de uma reengenharia. Mas, então, quando for fazer o projeto, capricha no projeto, tem um consultor bom, peça a opinião de várias pessoas, tá legal, levem alguém que já irriga. O que você acha desse projeto aqui? Você acha que isso aqui roda bem? Vai visitar um irrigante? Vai visitar, pergunta como é que é, qual que é a dificuldade do seu projeto para mim não ter no meu, aprende com o erro de alguém, né? Porque o projeto realmente, ele é o start inicial, assim, é o potencial seu. Olha, eu tô te entregando esse potencial. Se seu potencial já começa baixo, não tem manejo que... Perfeito, né? Perfeito. O pessoal de casa que aprendeu alguma coisa nesse podcast, gostou de alguma coisa, compartilha aí com quem tem irrigação, com quem não tem. Nós da Raiz da Solução, no Instagram e no YouTube. O Mestre Irrigação também no Instagram. Então, convido todos a compartilhar e seguir a gente por aí. Então, agora, depois de ter aprendido um monte de coisa nova aqui hoje, então temos que ir para o campo para aplicar os aprendizados. Então, bora para a vida!